Há 42 anos, o Brasil viveu uma campanha icônica, que foi a campanha das Diretas Já, que mobilizou gente no Brasil inteiro, em todos os cantos, que uniu boa parte da luta contra a ditadura, a luta pela democracia, em torno de uma emenda constitucional que acabou ganhando o nome do seu autor, o então deputado Dante de Oliveira, e que foi rejeitada pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados. Passada a frustração inicial, o movimento, as lideranças entenderam que tinha chance de pegar a força popular para interferir na eleição marcada para 15 de janeiro de 1985, meses depois, no colégio eleitoral, a eleição indireta. Um colégio eleitoral criado pela ditadura, cuja composição era a eles favorável, mas que já estava ficando cada vez mais desfavorável. E aí começou um movimento chamado Muda Brasil em torno da candidatura do então governador de Minas Gerais, Tancredo Neves. Campanha essa que se tornou vitoriosa. Então, no dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito pelo colégio eleitoral, tendo José Sarney como seu vice. Nesse dia, num show no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, Cazuza faz um discurso marcado pela emoção e pela esperança, saudando a nova alvorada que se apresentava para o nosso país. Só que o nosso país vive dramas que parece o meu Botafogo, tem coisas que só acontecem com a gente. Tancredo não conseguiu tomar posse. Alguns dias depois, meses depois, no dia 21 de abril, veio a falecer. Uma frustração gigantesca de toda a nação. Passados 3 anos, em 1988, Cazuza já infelizmente cometido daquela doença terrível, que era a AIDS, ainda no início, onde não haviam grandes medicamentos, as pesquisas ainda estavam iniciando, Cazuza mostrando uma amargura, não apenas com a sua situação, mas com a situação do país, porque a esperança de 85 para 88, ela foi se transformando em frustração, em revolta, principalmente pela crise econômica, desemprego, hiperinflação, planos econômicos frustrados, e ele escreveu, junto com Arnaldo Brandão, da banda Hanoi Hanoi, a música, também igualmente icônica, O Tempo Não Para. Eu vou ler aqui um verso que marca essa música, né? Ele diz: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para não, não para. Essas lembranças vieram à minha mente quando eu fui ler o manifesto aprovado no 8º Congresso do Partido dos Trabalhadores. O manifesto é Construindo o Futuro, manifesto do PT para seguir transformando o país. No primeiro parágrafo, eles falam: vivemos uma mudança de época marcada pela crise do neoliberalismo e pela crescente desordem global. E assim segue. Foi inevitável para mim fazer um paralelo com o Manifesto Comunista de Marx e Engels, escrito em 1848. O que diz o manifesto? Ele abre com que frase? Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todos os poderes da velha Europa uniram-se numa caça santa contra esse espectro, o Papa e o Czar. Metternich de Guizot, radicais franceses e policiais alemães. O problema da identidade entre o manifesto do PT, recentemente aprovado, e o manifesto comunista é que tem um intervalo de 178 anos entre eles. Ou seja, absolutamente desatualizado, absolutamente desfocado. Apesar de dizer que é construindo o futuro, para isso eles olham para o passado. E não bastasse isso, eles continuam apostando que na eleição desse ano, de outubro, a disputa será idêntica à de 2022. Esquece que em 2022 nós estamos de fato vivendo uma ameaça do golpe. Tínhamos vindo de 4 anos de um governo negacionista, um governo que não defendia o Estado democrático de direito e que tentou inclusive dar um golpe no país. Então, a eleição de Lula naquela ocasião representou uma resistência a continuidade desse tipo de mandato, trazendo para o seu lado setores que não são petistas, muito menos lulistas, mas que entenderam que era importante que Lula, no segundo turno, ganhasse e derrotasse Bolsonaro. Eles querem reproduzir isso agora. Vai dar certo? Não acredito. A gente tem visto já várias manifestações de lideranças mais ao centro dizendo que não querem votar de novo em Lula. E mais do que isso, não vão votar em Flávio Bolsonaro, vão se abster, não vão ou vão anular o seu voto, o que significa um risco para a reeleição de Lula. Se nós olharmos o que Lula fez quando foi eleito, em outubro de 2022, ele fez 2 discursos. Um no hotel, onde estavam acompanhando a apuração, um discurso lido no teleprompter, preparado por sua assessoria,
em que ele colocava claramente a intenção de fazer um governo que fosse um governo de frente ampla, um governo não de revanche, não um governo petista. Ele disse isso com todas as letras. Porém, saindo dali para fazer um discurso para militância e apoiadores num trio elétrico na Avenida Paulista, o tom já mudou. Ele já foi um Lula mais amargo, um Lula da vingança, o Lula da mágoa. Infelizmente, foi essa a tônica do seu governo. Ainda que tenha declarado, tanto que o primeiro slogan do governo é União e Reconstrução, que logo foi substituído por um governo ao lado do povo brasileiro, tentando apostar nessa polarização que começou com o tarifácio de Trump. Essa mudança veio nessa época. E de lá para cá, esse é o slogan do governo. Mais do que isso, passou a defender nos seus discursos a ideia de que estava de novo a ideia do nós contra eles, como o PT fez isso durante muito tempo, desde antes da sua primeira eleição em 2002. Fazer uma campanha eleitoral com esse manifesto que o PT aprovou, jogar a derrota nos colos de Lula. Evidentemente, nós sabemos que Lula é um animal político, muito experiente, com muita sensibilidade. Uma coisa é o manifesto do PT, outra coisa é o comportamento do candidato Lula. Não tem tido nos últimos meses muita diferença entre eles. A própria mudança no ministério, trazendo uma figura como o deputado Guilherme Boulos, mostra que ele está querendo fazer uma campanha marcadamente de esquerda, uma campanha com esse nível de polarização. A questão é que para ganhar essa eleição, Lula não pode contar apenas com votos da esquerda. Ele precisa ter o voto do centro, ele precisa ter o voto de quem não quer o retorno dos bolsonaros, mas quer pelo menos algumas sinalizações de que um próximo governo Lula não será a continuidade desse. Há pessoas que já declararam nas redes sociais que votarão em Lula, mas votarão sem entusiasmo. E uma campanha eleitoral sem entusiasmo, ela é fadada ao fracasso. Para concluir, eu quero dizer o seguinte: eu considero que o presidente Lula continua sendo um candidato fortíssimo para a disputa eleitoral. Mas se seguir essas diretrizes do manifesto aprovado pela PT, essa reeleição não vai vir. Vai jogar no colo dos adversários a vitória no dia 4 de outubro. É isso aí, muito obrigado. Aqui é o Foca na Estratégia com Orlando Tomé. Inscreva-se no nosso canal, marque o sininho para receber as notificações. Muito obrigado e um grande abraço.